Pessoal, no vídeo de hoje nós vamos fazer aí, de certo modo, um resumo assim, umas notícias mais lidas, em especial de hoje, né, da semana, só para você ter mais ou menos aí uma noção, tá? A gente vai começar aqui falando sobre a situação da Michelle Bolsonaro, que faz uma crítica forte aí ao Lula. Nós vamos falar sobre Janaína Pascoal também, eu acho que já deve estar aparecendo aí para vocês, se não aparecer aí, a Janaína Pascoal, de certo modo, ela ataca aí a Zambelli, tá? Vamos falar também de Bolsonaro volta a atacar o STF e vamos falar um pouco sobre a situação do Estadão, que tá realmente horrível, tá horripilante, tá? Essa que é a realidade. E vamos falar também, de certo modo, enfim, a gente vai fazer vamos fazer um passeio aí, de certo modo, né, nas notícias mais lidas aí da semana, para você conseguir entender. Muito obrigado por você tá assistindo o vídeo. Eu sou o Cláudio Pereira, esse é um canal de justiça e política, tá? Praticamente um Cláudio JP, tá? Essa aqui é a realidade. Então, obrigado pela presença, obrigado pelo moral e vamos direto aí para as matérias de uma maneira rápida, de uma maneira pragmática, tá? Em especial aqui, ó, na Lesp, tá? Bolsonaristas criam um bloco aí contra Tarcísio em São Paulo, ou seja, depois daquela confusão terrível lá de Bolsonaro com Tarcísio criticando, Bolsonaro mostra para o Tarcísio que ele não tem força para 2026. Essa aqui é a realidade. Aí você fala assim, como? Por quê, Cláudio? Eu vou te explicar de uma maneira rápida, de uma maneira pragmática. Mas já deixa o like aí para poder ajudar. O que diz na matéria aqui? Irritados com a postura adotada pelo governador de São Paulo, grupo informal, que pode chegar até 12 integrantes, promete dificultar a votação de projetos importantes, tá? E não é porque eles querem especificamente ajudar São Paulo, por exemplo, contra a privatização da Sabesp e da CPTM, entre outras coisas. É porque os caras estão de olho aqui, na teoria, nos cargos, tá? O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, terá de conviver com um novo foco aí de atritos em potencial na Assembleia Legislativa, onde ele já encontra resistência, depois do ex-presidente Jair Bolsonaro dizer que não está tudo certo na relação entre eles e que o aliado das suas escorregadas, deputados bolsonaristas, né, anunciaram a formação de um bloco informal que tende a dificultar a tramitação de algumas pautas defendidas pelo Palácio dos Bandeirantes. Então, Tarcísio aqui tá recebendo um duro golpe do Bolsonaro, porque os caras estão avisando para ele, olha, você não tem força, o nosso cara aqui top é o Bolsonaro e você não vai tomar o lugar dele, tá? Então, você só foi eleito, pelo menos é o que eu vejo aí na matéria, você só foi eleito porque o Bolsonaro indicou você, né? E você, de certo modo, traiu o Bolsonaro e, consequentemente, você não vai ser o cara aí para 2026. Esse é o recado que os bolsonaristas estão dando a Tarcísio. E eu não sei se você pensa diferente. Se pensar diferente, comenta aí. Mas os caras estão dizendo o seguinte, aqui você não manda, né? E ainda digo mais, né? Você vai perder aí a eleição, caso queira concorrer, e não vai conseguir aprovar nada aqui em São Paulo, porque nós temos a maioria. E, de certo modo, é mentira dos bolsonaristas, gostando ou não, só foi eleito porque Bolsonaro indicou. Qualquer pessoa que o Bolsonaro indicasse poderia, de certo modo, ter uma grande chance de ser governador de São Paulo, mesmo não tendo experiência, mesmo sendo de uma outra cidade, mesmo sendo de um outro estado. Essa aqui é a realidade e os caras, né, acuaram aí o Tarcísio. Um outro fator também que chama bastante atenção, fazendo aqui um resumo, tá? É essa situação aqui, ó, o Bolsonaro foi ao Rio de Janeiro. O Bolsonaro e a Michelle, a dama das joias, tá? Então tá aqui, né, o Estadão aí, de certo modo, criando, né, constrangimento pro povo. Tá aqui a Michelle Bolsonaro, a dama das joias, passando por transtorno e constrangimento. Como? Ela, que nunca teve nada para, de certo modo, projetos aí, ou pelo menos indicação para o Bolsonaro, para o marido, tá aí, né, passando por problemas. Qual foi? A Michelle tá querendo ser candidata em 2026 a qualquer coisa, né? Dizem que é ao Senado, mas a verdade é que tá tentando aí pleitear, querer uma boca aí com o presidente da República e fazer o mesmo trabalho que o Bolsonaro fez em 2018, ou terminar aquilo que ele não terminou. Misericórdia, você deve estar pensando nesse exato momento. Pois é, a Michelle Bolsonaro foi ao Rio de Janeiro, num evento que, de certo modo, ela fracassou. Eu vou te falar por que é que fracassou, porque é que as pessoas deixaram, né, o Bolsonaro lá falando, né, bem complicado. Situação difícil, aquela situação da qual o Bolsonaro falava para 100 mil pessoas, coisas do tipo, não existe mais. Eles fizeram um evento lá no Rio de Janeiro, esse evento aqui, ó, que era, você olha assim, tá bonito, né, mas, na verdade, o pessoal
quando o Bolsonaro começou a falar, o povo foi simplesmente deixando a plateia lá e já foi saindo. Na Folha de São Paulo fala que tinha buracos lá no local, né? Ali na parte onde o Bolsonaro estava falando. Enfim, era para 9 mil pessoas, tinha 5 mil pessoas e dessas 5 mil foram deixando. Enfim, eu vou te contar aqui. A Michelle Bolsonaro critica Lula e Silvio Almeida. Sempre falo Silvio Luiz, em evento no Rio de Janeiro. Só tem trabalho pros amigos, né? E bandidos. Isso aqui é uma alusão. E ficou bacana, né, Michelle? Ficou bacana essa fala, amigos, né, e bandidos. Ficou uma fala interessante. Ficou ou não ficou a fala interessante da Michelle, a dama das joias? Bem, se tiver vaga para amigos, amigos eu não sei, né, mas se tiver vaga para bandidos, aqueles que pegaram as joias, né, esses aí tem vaga garantida, né, mas não, no governo do Lula não tem essa possibilidade, essa que é a realidade. Agora, no governo de um cara que, de certo modo, pegou o avião daqui do Brasil, gastou o combustível brasileiro, não foi buscar, não foi levar oxigênio lá em Manaus, mas foi levar as joias daqui do Brasil para os States, aí sim, nesse governo aí tinha tudo o que não presta, tá? Agora, voltando aqui falando sobre a rainha das joias, o que acontece? Michelle Bolsonaro critica Lula e Silvio Almeida. Essa parte aqui você já viu, né? Dizendo assim, a ex-primeira-dama discursou aí por mais de 40 minutos, disse ser a pessoa mais perseguida do Brasil. O ex-presidente chegou ao encontro acompanhado de Castro, né? E do pré-candidato ao Rio de Janeiro aí, né? Que eu acho que é o Ramagem. Em uma agenda como presidente do PL Mulher, a ex-primeira-dama, ou ex-primeira rainha das joias, Michelle Bolsonaro, manteve os ataques ao governo Lula. Criticou viagens e gastos do petista no exterior e afirmou ser a pessoa mais perseguida do Brasil, tá? E aí a pergunta que fica é: qual é a idoneidade ou capacidade que a Michelle Bolsonaro tem para poder falar sobre gastos no exterior, tá? A Michelle Bolsonaro, que o Bolsonaro, consequentemente, foi um dos caras que mais gasta aí com segurança no Brasil, para ele, né? Para ele tem segurança, para o povo tem outra situação. Então, ela não tem moral nenhuma, em especial tem que esclarecer, né? A Folha já foi muito crítica a isso. A Folha simplesmente pegou e deixou a Michelle falar, deu o princípio aí do contraditório para a Michelle, tá? Pode falar. Aí ela falou mais um pouco, tal, falou. Aí a Folha de São Paulo pegou e falou o seguinte para Michelle Bolsonaro: escuta, você tá falando aí tal, que é perseguido e coisa e tal, né? Dizendo que vai ser candidato em 2026. Por que você não fala sobre a situação supostamente de fraude no cartão de vacina e das joias milionárias que você e seu esposo recebeu? A Folha foi pra cima, foi com os dois pés no peito aí e atacou fortemente. Aí tá dizendo aqui, né, sobre a situação infeliz que aconteceu. Essa daqui é outra, né, que quer aí aparecer, né? Essa que é a realidade, a Janaína Pascoal, outra que não fez nada lá para poder mudar a vida do povo e tá aí agora querendo uma boquinha, porque ela sabe que de certo modo ela criticando aí assim, né, ganhando um discurso na internet, ela vai de certo modo, consequentemente, ter aí a oportunidade, né, de ser ser deputada de novo, mas, né, não vai conseguir. Após, né, você já sabe aí, na Papuda, Janaína Pascoal cobra Zambelli e deputada reage. Você enlouqueceu mais ainda? Ixi, quebra pau aqui na extrema direita. Parlamentar do PL mostra pedido de análise de soltura do réu preso no dia 8 de janeiro e ex-deputada comenta que bolsonaristas que pensam nos anos... Perdão, gente. E deputada comenta que bolsonaristas que passaram anos iludindo essas pessoas devem desculpas às famílias dos presos, tá? Então aqui a Janaína Pascoal, né, advogada, né, dizendo aí que, como é que eu posso dizer pra você? Eu não aguento. A Janaína Pascoal, né, é demais, dizendo que deve pedir desculpas aos presos. E você deve pedir desculpa ao povo brasileiro, Janaína Pascoal. Você é tão ruim quanto Carla Zambelli. A confusão e o quebra-pau começou assim. A deputada federal Carla Zambelli, a ex-deputada estadual e a advogada Janaína Pascoal trocaram farpas nas redes sociais ao tratar aí do Clériston, preso no 8 de janeiro, que infelizmente partiu dessa para melhor no complexo penitenciário na Papuda, na última segunda-feira, após ter um mal súbito aí durante um banho de sol. Desde o incidente,
bolsonarista tem feito alarde nas redes sociais sobre o caso, e Zambelli e Janaína se desentenderam aí nas redes sociais. A Zambelli chamou a Zambelli chamou a Janaína de louca, e enfim, né? Zambelli publicou aí nas redes sociais que havia aí um pedido de soltura sem apreciação. Enviamos ao STF. Enviou, olha, eu vou te falar para você, né? Se você, que é, de certo modo, eu não sei qual a sua posição política, enfim, comenta aí se é de esquerda, se é de direita, mas enfim, se você estiver esperando uma ajuda da Janaína Pascoal ou da Carla Zambelli, meu amigo, ó, se prepara, porque nunca vai chegar. Prepara aí uma outra coisa, faz uma oração, toma um chá, um xarope, alguma coisa assim, porque eu, sinceramente, dependendo dessas duas aí, ó, você não vai receber nada, e pelo contrário, até piora. Tem um aqui que persegue o povo armado, principalmente se for, né, enfim, né, persegue aí, e é um verdadeiro transtorno e constrangimento. Então, as duas brigaram aí, uma querendo aparecer e a outra também querendo aparecer mais ainda. Em resumo, você sabe que nada vai sair daqui para melhor. E só para poder, de certo modo, finalizar aqui o nosso resumo, né, de hoje ou da semana, de uma maneira rápida, de uma maneira pragmática, Bolsonaro volta a atacar o processo eleitoral e o STF em evento no Rio de Janeiro. Bolsonaro foi ao Rio de Janeiro, como você está sabendo aqui, pelo menos no vídeo anterior. O Bolsonaro, ele de certo modo, ele foi ao Rio de Janeiro e tal, né, num evento onde a Michelle Bolsonaro ia estar discursando. O evento foi marcado lá acho que na Barra da Tijuca, se não me engano. Tinha o objetivo de ter aí cerca de mais de 9 mil pessoas, né, para ouvir o Bolsonaro e a Michelle Bolsonaro falarem, né, das propostas. Só que o povo, né, o povo não é bobo. O Bolsonaro tomou aí um checkmate, né, porque as pessoas chegaram lá para poder ouvir a Michelle Bolsonaro falar e para ouvir principalmente o Bolsonaro falar. Em especial, marcaram lá para 9 mil pessoas. Só chegaram 5 mil pessoas na contagem dos bolsonaristas. E dessas 5 mil, uma parte foi embora. Por que essa galera foi embora? Primeiro porque quando os caras chegaram lá e viram que o Bolsonaro estava dizendo, a economia tem que voltar do jeito que... da época que eu deixei. O feijão e os alimentos tinham que voltar o preço do jeito que eu deixei. O cara falou, opa, peraí. Então quer dizer que você tá nos convencendo que, né, nosso time que tava na zona de rebaixamento para poder cair, né, indo para a segunda divisão. Aí agora mudou o técnico, que foi o presidente. Agora nosso time tem uma ascensão de sempre buscar o título. Você tá dizendo que esse técnico é ruim? Com você que era o pior técnico do Brasil, tava indo de mal a pior. Aí agora mudou, trocou de técnico, a economia melhorou. A segurança precisa melhorar alguns fatores, mas está melhor do que antes, né? Melhor que, no quesito de saúde, então, aí a gente nem se fala. Aí você vem querer, né, jogar a gente naquele limbo de novo. As pessoas falaram pro Bolsonaro assim, eu quero proposta de melhora. Você teve a oportunidade de mudar a história do Brasil para melhor. Como disse no vídeo anterior, na crise, ou você afunda, ou você se destaca. Você, de certo modo, se destacou pela corrupção e dentre outras coisas. E aí agora você quer trazer aquele mesmo Brasil da época sua, onde tinha as pessoas indo buscar comida aí no lixo, onde tinha, de certo modo, crise constantemente na saúde. As pessoas lá em Manaus precisaram da sua ajuda e você não deu. Agora você vem jogar a culpa para o STF, você vem jogar a culpa para os ministros do STF, quando na verdade você não fez nada para poder mudar essa história, né, mudar a história do Brasil. O povo percebeu assim, bem, eu prefiro estar sem de certo modo, sem a camisa brasileira e indo lá na Paulista e estando a economia equilibrada e as coisas melhorando, de que com a camisa verde e amarela e passando fome. Essa que é a realidade. O Bolsonaro, ele jogou o pessoal numa situação extremamente constrangedora, tirou o Bolsa Família, tirou de certo modo aí a farmácia popular, Minha Casa Minha Vida, tirou 90% do investimento, enfim. Aí, por que acontece? Era para ser 9 mil. Foram 5 mil pessoas. E dessas 5 mil pessoas deixaram o Bolsonaro lá. Diz a Folha de São Paulo que tinha, de certo modo, um buraco, né? De certo modo, lá na plateia onde o Bolsonaro estava, o pessoal simplesmente foi esvaziando, foi simplesmente pulando fora. Por quê? Justamente por conta disso. Aí o Bolsonaro vai jogar a culpa no STF. Aí as pessoas falam assim, eu quero alguém que apresente uma solução e não mais problemas. As pessoas perceberam que atacar o STF
não vai mudar e não vai resolver os problemas do Brasil, não vai colocar comida na mesa, não vai trazer segurança, melhora na economia, na educação. As pessoas perceberam que aquele papo lá de lutar contra a corrupção era uma verdadeira furada, porque se fosse assim, o Bolsonaro não tinha sido acusado fortemente do quesito de ter pego joias, de certo modo, ter levado elas aqui para outro país. E ainda teve a questão do cartão de vacinação, de certo modo, a questão das joias e dentre tantas outras coisas. Então o pessoal falou assim, bem, eu vim aqui para isso, para ver você ficar falando só do STF, isso aí não vai resolver problema nenhum. O maior problema do Brasil não é esse. O maior problema do Brasil é a fragilidade na economia, dentre outras coisas. Corrupção no Brasil existiu desde quando o Brasil, desde o nascimento do Brasil. Essa que é a realidade. Então as pessoas perceberam que essa história aí, essa história de carochinha, enfim, furduns, isso aí não vai mudar nada. Aí o pessoal simplesmente foi saindo, além da falta de algo que também ajudou muito nas passeatas do Bolsonaro, o cartão corporativo, tá? Lembra que o Bolsonaro gastava dinheiro lá com marmita de 300 conto, sorvete, dentre outras coisas? Pois é, a coisa ficou complicada e a casa caiu. Gente, enfim, é isso. Esse é o resumo aí que você pode ter o melhor resumo que eu pude fazer para você. E tem a questão das campanhas municipais também, né? O Boulos está se destacando, aí já vindo para a área mais de prefeituras, né? O Boulos está se destacando aí e, de certo modo, existe uma grande possibilidade da gente ter um prefeito em São Paulo que lute aí, que veio, de certo modo, da periferia, ou pelo menos ali daquela classe que ajuda o trabalhador. Acho que isso é o que eu poderia fazer para vocês. Amanhã trago mais vídeo. Obrigado pela presença, obrigado pelo moral. E é isso. A gente se fala na próxima oportunidade. O Bolsonaro tomou um checkmate aí no jogo da política. Tá tomando prejuízo. Ixi, eu nem falei, esqueci de falar. Tem aqui também a questão do... Deixa só para poder comentar aqui de uma maneira rápida, de uma maneira pragmática, né? O Pix passa aí na tela. Só para poder, caso você queira contribuir com o Pix, já ajudou demais até aqui, mas o Pix passa aí na tela, beleza? É esse o Pix aí que você tá vendo. Congela a imagem, dá um pause e aí você pega aí o Pix e quiser contribuir, agradeço demais. Aqui quem falou, Cláudio Pereira. A gente se fala na próxima oportunidade. Obrigado, valeu!